Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta, vou apresentar um vídeo. O vídeo que eu vou apresentar hoje fala sobre a cura. Eu saquei esse livro aqui, eu saquei esse material aqui do livro chamado O Consolador, do Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier. Eu tenho feito os últimos vídeos com base nesse livro. E esse assunto é bastante interessante, eu vou dar o nome a ele de Espiritismo em Cura. Nesse livro, o Espírito Emmanuel, ele fala sobre o passe, como uma das formas terapêuticas trazidas pela doutrina espírita. Assim como a transfusão de sangue, ela representa uma renovação das forças físicas, diz Emmanuel. O passe é uma transformação das energias psíquicas, com uma diferença, né? A de que os recursos orgânicos, na transfusão de sangue, por exemplo, eles são retirados de um reservatório limitado. E os elementos psíquicos, os passes, por exemplo, são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Vale lembrar que na prática espírita o passe é um complemento, né? Isso que eu estou afirmando, né? Que o passe é um complemento, um instrumento de socorro às necessidades do espírito encarnado, assim como também o é no mundo dos espíritos. Se a gente lê as obras do André Luiz, ele é pródigo em narrativas de passes praticados pelos espíritos ou entre os espíritos ou desses para com os homens. Os passes foram tratados pela codificação, ou melhor, pelo codificador Allan Kardec, sob a denominação de magnetismo. Lendo com atenção as obras, nós vamos ver que ele tratava os passes como magnetismos. E sendo fato também, um fato bastante conhecido, de que o codificador estava preparando um trabalho sobre o assunto ligado ao espiritismo pouco antes de desencarnar, conforme nós vamos poder identificar essa afirmativa, constatar essa afirmativa, lá no livro chamado Obras Póstumas, que, por ser póstumas, né, foram escritas não por Allan Kardec, mas pelos seus continuadores, em razão do material que ele possuía. Portanto, o passe não se constitui no principal ensinamento espírita, nem deve ser o foco principal no centro espírita, apenas deve ter o foco ideal, necessário, como instrumento eficiente de socorro que o passe tem. O passe é um instrumento eficiente de socorro. O foco principal no espiritismo é o estudo do espiritismo, tratado inicialmente nas obras fundamentais da codificação, que devem ser lidas, debatidas para melhor proveito, bem como devem ser estudadas os milhares de obras espíritas que acrescentam à codificação e que todos os dias são trazidas pela espiritualidade, e muitas são até mesmo editadas por seus médiuns, ou então ficam restritas ao grupo no qual elas surgiram. Mas eu devo fazer uma observação nesse sentido também, sabe? E quando os espíritos lançam um processo de cura que a humanidade já está na altura de compreender e apreender esses ensinamentos, eles lançam como um foco de luz em todos os rincões da Terra. E os diversos grupos, inclusive os espíritas, apreendem esse material e passam a utilizá-lo. Portanto, mesmo que o médium não edite o material que ele receba de alguns espíritos, sendo este material, esse foco de luz espargido sobre a Terra, muitos outros também o terão e, na medida da sua compreensão, do seu entendimento, o colocarão em prática, né? O passe, diz Emmanuel, ele pode obedecer a fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança, não só a quem dá, quem aplica o passe, como a quem recebe também. Eu me lembro que no centro espírita que eu frequento, e do qual eu sou trabalhador, porque não é bom que a gente só frequente o centro espírita, é bom que a gente se torne um trabalhador do centro espírita. Nos trabalhos de passe, logo à entrada, assim, nós aplicamos um passe que é um passe padrão, cujo mecanismo é padronizado, chamado passe espiritual, que na verdade é o passe magnético. 4 ou 5 pessoas ficam ali aplicando e forma-se uma fila. As pessoas que vão chegando no centro vão receber o passe, se quiserem, e depois vão assistir a palestra. Então eu estava ali coordenando, chamando as pessoas e colocando nos assentos para receberem o passe. Quando chegou a vez de uma senhora,
ela passou a vez. Falou, não, deu a vez para a pessoa que vinha atrás. Pensei, eu deve ser parente, né? Fez essa concessão para o seu parente e tal. E a pessoa foi lá tomar o passe. E ela ficou ali. Quando desocupou uma outra cadeira para alguém sentar-se e receber o passe, eu a chamei de novo e ela se recusou novamente e cedeu novamente o seu lugar. Aí eu cheguei perto dela e disse, minha senhora, se a senhora não quer tomar passe, não tem problema não, viu? Não se aveste não. A senhora pode sentar-se aí numa das cadeiras do salão e assistir a palestra assim que ela começar, porque o passe não é obrigatório não. Aí ela falou, não, eu quero tomar passe sim, mas eu quero tomar com aquela senhora lá que está lá no canto, lá perto da parede, quero tomar um passe com ela. Não sei se o senhor percebeu, ela tem um passe forte. É que essa senhora, ela balbuciava uma prece meio que assoviada, e conquanto o passe seja padrão na nossa casa, ela acrescentava aos gestos do mecanismo padrão da nossa casa alguns estalos de dedo e balbuciava uma prece meio que assoviada, e a mulher achava que aquele era um passe forte, ela queria tomar um passe com a mulher lá. Eu falei, tá bom, então, assim que surgiu a vaga, eu botei a mulher lá. Mas bem contrariado, confesso, bem contrariado. Eu achei uma bobagem, né? Mas o Emmanuel disse que não, né? Que o passe ele pode obedecer a alguma fórmula e de preferência a fórmula que maior porcentagem de confiança ofereça a quem aplica e a quem recebe. Então o Emmanuel faz essa afirmativa, né? Então aconteceu isso. Mas tem as benzeduras também, o Emmanuel fala das benzeduras. Ele diz que as chamadas benzedeiras, tão comuns no ambiente popular, sempre que empregado na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, este vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Então ele dá a mãos à palmatória de que o passe, que a benzedura é uma predecessora dos passes e muito comum no ambiente popular e que são sempre empregadas por muitas pessoas. Eu acrescentaria que são aplicadas por pessoas que têm um magnetismo abundante e que têm condições de auxiliar a pessoa a livrar-se de um magnetismo excessivo ou acrescentar aquilo que a pessoa ainda não tem. Muitas benzedeiras se valem de algumas ervas, como a ruda, a avenca, para inserir um mau magnetismo na pessoa ou retirar quando ela tem em excesso. As benzedeiras fazem isso. E eu estava pensando, quando eu vi esse pedacinho que o Emmanuel escreveu, estava pensando na minha própria experiência, né? Eu, quando era garoto, bem menininho mesmo, de colo, eu não me lembro disso, meus pais é que narravam, eu conheci os parentes mais íntimos é que narravam, né? O pessoal do centro, na verdade, que conhecia a gente e narrava, que quando eu era criança era muito doentinho e vivia tomando penicilina. Era uma cobaia da penicilina, vivia tomando penicilina. E não melhorava de jeito nenhum. Então o meu pai estava procurando uma benzedeira, né? E ele tinha um amigo cuja mulher era benzedeira, dona Hilda. Mas esse amigo não gostava que a mulher dele benzesse, não. Cada vez que ele chegava em casa do serviço e encontrava alguém lá que tinha recebido uma benzedura, estava saindo ou ainda estava recebendo, ele ficava quieto, não destratava as pessoas nada, mas depois ralhava com a dona Hilda que não gostava daquele negócio na casa dele, de benzimento, dessas coisas, que ele não gostava dessas coisas, de jeito nenhum, né? E brigava com ela. Mas ele era muito amigo do meu pai, se não disse isso, digo agora. Um dia ele foi a dona Hilda, a esposa dele, falou, Hilda, tem o filho do Calixto, um menininho, o primogênito dele, está muito doentinho, o moleque está penando, tomando injeção direto, isso está causando muita preocupação para o Calixto, né? E para a Yolanda, eu queria pedir para você não pode benzer o moleque, não? Benze o menino, quem sabe você ajuda ele. A dona Hilda ficou louca da vida com ele. De jeito nenhum que eu vou benzer filho de Calixto nenhum, não. Você vive dando bronca em mim quando eu benzo as pessoas que vêm aqui buscar socorro, agora eu vou benzer só porque é filho de amigo seu? Vou benzer não. Pode tirar o cavalinho da chuva que eu não vou benzer não, né? E ele ficou muito frustrado, muito, muito triste, porque ele havia dito para o meu pai que ia conversar com a esposa dele, né? Mas nesse meio tempo, dona Hilda pediu a menina que ajudava ela na casa dela lá, trabalhava com ela lá, falou para a menina, ó, você vai lá na casa da Yolanda, e eles eram conhecidos, né? Eles moravam um quarteirão da frente da minha casa, vai lá na Yolanda, fala para ela trazer o moleque aqui que eu vou benzer o menino, viu? E aí a dona Hilda começou a me benzer, escondida do marido dela, só para não dar o braço a torcer, né? Escondida do marido dela. E eu fui bastante beneficiado com os benzimentos da dona Hilda, porque realmente a minha
saúde, a minha disposição de permanecer encarnado se avivou e eu estou aqui hoje com 68 anos. Então a benzedura é realmente uma bênção, é uma bênção que precede os ensinamentos do passo, né? Aliás, eu estava lendo lá no livro do Emmanuel, no Consolador, ele fala que Jesus nos deu a primeira lição nesse sentido, né? Dos passos, impondo as mãos sobre os enfermos e sofredores. E depois ele foi, inclusive, imitado pelos seus seguidores, né? Pelos seus apóstolos, pelos apóstolos do cristianismo redivivo, do cristianismo primitivo, melhor dizendo. E Jesus, tinha um sujeito lá, no tempo de Jesus, isso está lá no Novo Testamento, um sujeito era leproso, ficava lá no Vale dos Leprosos, e ele saiu de lá de fininho e foi até a cidade, onde ele não podia ir, mas ele foi até a cidade encontrar Jesus. E ao encontrar o mestre, ele disse: mestre, se o senhor quiser, o senhor poderá me curar. E Jesus, então, olhando-o nos olhos, disse: eu quero. Colocou as mãos sobre ele, e imediatamente a lepra se dissipou e ele se curou, né? Ele ficou todo feliz da vida, foi contar para todo mundo, né? Arrumou até um problema para Jesus, né? Porque as pessoas não podiam ter contato com os leprosos, nem eles podiam vir à cidade. Jesus, conta a história, foi até obrigado foi expulso da cidade, né? Jesus podia atender as pessoas, se quisesse atender, era no deserto, para onde se encaminhavam, na verdade, muitas pessoas em busca dos seus recursos terapêuticos. Mas Jesus teria dito para ele: você vá e mostre-se aos sacerdotes para que eles lhe deem o atestado de pureza e possam liberá-lo de voltar à convivência social, né? Mas ele ficou tão alegre que espalhou para todo mundo. E isso ficou ruim para Jesus, né? Tiveram que botar Jesus fora da cidade, né? Mas como dizia o Cristo Jesus, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto. Dizia sempre isso o Cristo Jesus, na profundeza das suas explanações e dos seus conhecimentos. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas, e sua essência, porém, dizia Jesus na sua explanação, é sempre a mesma diante de Deus, conforme ratifica Emmanuel. Esse assunto de passe é muito interessante nos centros espíritas, especialmente nos centros espíritas que se dedicam ao estudo, sem preconceitos, sobre o assunto e o aplicam como bênção. Infelizmente, muitos centros usam o passe como seu moto único de divulgação da doutrina. Poucos se atêm às explanações da literatura espírita, especialmente das obras fundamentais do Pentateuco kardeciano, e se atêm mais aos passes, né? Mas, na verdade, a instrução espírita é a mais importante, né? E é de se perguntar, por que existe uma não revelação dos processos de cura pelos espíritos? Por que eles não dizem logo para a gente: você faz isso, faz aquilo, aquele outro mais, a coisa fica boa para seu lado, você vai se curar, vai ficar bem e assim por diante, né? Emmanuel diz que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura das enfermidades, genericamente falando, porque antes de qualquer consideração, diz Emmanuel, nós devemos examinar a lei das provações e a necessidade de sua execução plena, né? Na verdade, o Emmanuel nos ensina que na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes ao planeta, existem todos esses recursos, ou seja, os processos de cura, até hoje inapreendidos pela ciência humana ou pela ciência dos homens, muitas vezes em razão do preconceito. Basta você olhar as obras psicografadas pelo Chico Xavier, os ensinamentos de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros espíritos que, através daquele apóstolo do bem, foram vulgarizadas para a humanidade, lá pela década de 30 do século passado, e que eram tidas por absurdas pela ciência, hoje elas são reconhecidas. Muitos dos ensinamentos trazidos pelos espíritos, especialmente nos processos de cura e na invenção de aparelhos, na existência de aparelhos,
hoje está sendo conhecida, desenvolvida e conhecida pelos homens, reconhecendo aquele fato lá atrás, há 70, 80 anos atrás, ensinado pelos espíritos através da mediunidade do Chico Xavier. Né? Jesus, como nós já vimos, ele curava o leproso, ele curava os leprosos, né? Com a simples imposição das mãos. Jesus fazia isso. Mas o plano espiritual, ele na verdade não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos à evolução de seus discípulos. Então Jesus, ele curava os leprosos pelos conhecimentos adquiridos no curso da sua própria evolução e do seu próprio progresso espiritual. E ele o fazia com a simples imposição de mãos. Mas nós aprendemos também do Espírito Emmanuel que, na verdade, nem sequer é necessária a imposição de mãos. Jesus o fazia até em atenção àquilo que foi dito anteriormente, que o passe deve ser aplicado de maneira que traga confiança a quem o recebe, tanto quanto a quem o aplica. É claro que Jesus não tinha maior confiança apenas impondo as mãos. Ele conhecia e conhece todo o procedimento de cura, todo o processo de cura, né? Mas ele impunha as mãos. O Jesus, ao impor a mão sobre um leproso, por exemplo, o curava, né? Mas o plano espiritual, em relação a essa questão de revelar os processos de cura, nós devemos lembrar que o plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio, como já foi dito, assim como uma escola não pode dar a solução dos problemas que ministra a seus discípulos para que eles os resolvam. Além de tudo, é de se lembrar também que a doença incurável traz consigo profundos benefícios educacionais ao espírito. O espírito fica como que imerso numa cela de dor e onde ele tem condições num primeiro momento se revolta, geralmente, né? Mas no momento seguinte de analisar a própria situação e as consequências dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas atitudes no curso daquela encarnação, como na sua memória anímica também há de inspirar aquilo que ele já escolheu anteriormente, que ele causou essa ou aquela enfermidade, né? Porque Emmanuel faz dois questionamentos importantes. Ele diz assim: o que seria das criaturas terrestres sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Então Emmanuel diz que nesses casos a doença ela é importante para a evolução e o progresso dos espíritos. Eu me lembro de uma historinha, não me lembro assim com detalhes, né? Mas da borboleta que saía do casulo. A borboleta estava saindo do casulo e um garotinho viu a borboleta lá fazendo um esforço danado para sair do casulo, pegou uns gravetinhos assim e foi abrindo o casulo da borboleta para favorecer a sua saída, né? Aquela borboleta saiu, livrou-se do casulo. Entretanto, ela teve uma vida curta. Ela jamais abriu suas asas, ela ficou sujeita aos predadores, ela não cumpriu o seu papel de reprodução, ela morreu, simplesmente porque um garoto, ainda que com boa vontade, tenha ajudado ela a sair do casulo. Ela saiu antes do tempo, ela precisava se esforçar bastante, como de fato estava se esforçando, expandindo as suas asas dentro do casulo, empurrando com força aquele material resistente que ela própria criara, a fim de fortalecer a musculatura das suas asas. Vou dizer musculatura, mas eu não conheço a anatomia da borboleta, vou usar a expressão musculatura, para expandir a musculatura das suas asas, para que elas pudessem abrir, secar ao sol, e ela pudesse então alçar voo e cumprir o papel que lhe cabia. Então aquela borboletinha não teve essa chance. Então, quando nós, os espíritos, se pudessem nos contar todos os segredos dos processos de cura e nos livrar das nossas enfermidades, nós apreenderíamos esse material antes do tempo e, por certo, então não alçaríamos voo, não evoluiríamos e não progrediríamos, né? Mas isso não significa, não, diz Emmanuel, não significa que as entidades amigas não possam diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-las
completamente se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro de provas, das provas individuais, no caso de cada um de nós, né, claro, individuais, sobre os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Então, os espíritos podem nos ajudar bastante. Eu lembro até do auxílio dos guias espirituais, né? O fato de um guia espiritual, por exemplo, receitar para determinado enfermo, não é sinal de que o doente irá curar-se, não é um atestado de que a cura está garantida. É bom que a gente lembre disso, porque o guia espiritual é também um irmão, um amigo, que nunca ferirá as nossas queridas esperanças. Emmanuel faz essa afirmativa também. Então, quando o guia espiritual aconselha o uso de uma substância medicamentosa qualquer, ou de um passe, alvitrando essa ou aquela providência para o sujeito tomar, esse guia cooperará para as melhoras do enfermo, se possível, para o seu restabelecimento completo em relação à sua saúde física, mas não poderá, de forma alguma, poderá modificar a lei de provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Os Espíritos também nos falam da água fluidificada, o Emmanuel fala sobre isso, da água fluidificada, fala uma coisa muito boa, né? Ele diz que a água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia, ela pode ser fluidificada também de forma personalizada, para uma determinada pessoa, para um determinado enfermo. Nesse caso, é conveniente que o uso seja exclusivo daquele enfermo. Ele diz também que não tem necessidade da existência de condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água, né? A caridade não pode atender à educação, ou melhor, situações especializadas. Então não precisa ter ali, naturalmente, um médium curador, nem reuniões especiais para a fluidificação da água. Os espíritos fluidificam a água. Basta você colocar uma jarra aqui na sua frente, um copo de água, fazer a sua prece, evocar os bons espíritos, especialmente o seu guia espiritual, para que ele ministre naquela água um conteúdo terapêutico necessário, para que você possa dar a um enfermo, ou mesmo para você tomar. E os espíritos vão fluidificar essa água. Eu me lembro que dois amigos meus, eles visitavam um senhor que estava enfermo, assim, estava acamado, e ele não podia levantar-se para ir ao santo tomar o passe. Então esses meus amigos iam lá aplicar o passe nele, né? E um dia eles puseram um copo de água assim para a pessoa e fizeram a prece, e depois eles perceberam que a água ficou um quanto amarelada. A água que era pura, cristalina, tirada do filtro de barro, estava um bocadinho amarelada. E o homem tomou aquela água e ela fez um efeito assim fabuloso, que deu a ele condições de durar mais algum tempo, mais alguns dias, na verdade, na sua encarnação, a fim de expurgar as toxinas do seu perispírito no corpo físico. Foi a prece, fizeram a prece e através da prece os espíritos fluidificaram a água. Mas precisava estar esses dois amigos meus aí para fazer isso? Não. Os próprios espíritos poderiam interceder junto à cabeceira do enfermo, um jarro d'água que tivesse ali, colocar ali o fluido necessário para que ele pudesse ter uma longevidade ainda de poucos dias mais para o descenso das toxinas do seu corpo físico na matéria, né? Então, a presença de médiuns curadores, bem como as reuniões especiais para a fluidificação da água não é necessário. Mas para a magnetização é. Para a magnetização é diferente, porque quem fluidifica as águas são os espíritos, mas quem magnetiza as águas são os homens. E nada obsta que as águas podem ser fluidificadas e magnetizadas a um só tempo num trabalho parceiro. Então, quando você magnetiza uma água de uma maneira geral, todos podem tomar daquela água. O médium magnetiza, ou os médios magnetizam aquela água, como nós fazemos nos nossos trabalhos de sábado. Todas as pessoas, de uma maneira geral, podem tomar aquela água. Mas existem algumas águas separadas em frascos e que têm objetivo exclusivo para o tratamento dessa ou daquela enfermidade, que quando nós magnetizamos, aquela água é para aquele enfermo. Então, voltando, para a fluidificação da água não é necessária a presença de médiuns nem de reuniões especiais, mas para a magnetização da água é necessária a intervenção de um médium, né? Melhor ainda se for um médium magnético, né?
Um médico com muito poder magnético vai magnetizar a água com mais intensidade. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver o que mais posso falar. Já falei do auxílio dos guias espirituais, já falamos da água fluidificada, já falamos dos passes, já falamos das benzeduras. E o Espírito Emmanuel aborda também a questão da eutanásia. Muita gente acha que a eutanásia é uma forma de terapêutica a fim de livrar as criaturas das enfermidades definitivas, né, das enfermidades terminais. Mas na verdade a eutanásia não é de forma nenhuma um bem nos casos de moléstias incuráveis. E de moléstia nenhuma, na verdade, né? O homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum. E ela jamais será um medicamento nos processos de cura, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de uma medida benfazeja, humanitária, para alívio da dor física e psíquica do enfermo, dos seus familiares. Ela não é um processo de cura, não. Ela é antes um ato criminoso, é um homicídio. A eutanásia é um homicídio que, se é admitida por alguma legislação humana em algum país, e em muitos ela o é, em tudo ela contraria o sentido da cura, porque ela tolhe ao espírito os momentos de descenso das toxinas perispirituais no corpo físico. A eutanásia não ajuda ninguém em coisa nenhuma, né? E o Emmanuel também fala dos hospitais espíritas. Ele diz que a fundação de um hospital espírita, em que estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico, isso constitui, sem dúvida nenhuma, uma realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. Um hospital espírita, Emmanuel diz assim, deve ser um lar de Jesus. O hospital espírita deve ser um lar de Jesus. E que seu aparelhamento é uma maquinária divina, exigindo superioridade nos operários chamados a movimentar as peças. Essas são as palavras de Emmanuel, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. Minha cidade tinha um hospital espírita que por ser de iniciativa privada, naturalmente, esse hospital espírita depois foi negociado pelo centro que era o seu mantenedor, e hoje ele é um hospital da rede pública e privada, um hospital particular. Já não é mais um hospital espírita, já conquanto os seus médicos, enfermeiros, sejam pessoas idôneas e de profunda capacidade técnica, ele já não é mais um hospital espírita, mas é um hospital. E todo hospital deve ser sempre tido na conta de um meio, onde os procedimentos da terapêutica conhecida pelo homem pode ser usado em seu socorro e a benefício de todos. Mas o Emmanuel exalta a função nos processos de tratamento de um hospital espírita, sempre sob as vestes do espiritismo evangélico. Deixe-me ver, acho que não tem mais nada aqui para falar do material que eu colhi, não é? Mas esse material é bom. Você que está vendo o vídeo, analise a questão, estude sobre os passes, procure o material necessário. Eu tenho um curso de passe que eu escrevi há muito tempo e sempre eu venho aperfeiçoando o material que eu tenho. Ele tem na sua bibliografia 40 autores espíritas e espiritualistas. Tem também a colaboração de diversos companheiros do Centro Espírita que eu frequento e no qual eu trabalho, companheiros de boa vontade que deram do seu saber para que eu pudesse inserir ali nesse curso de passe. Se você tiver interesse em receber esse curso de passe, na hora de se manifestar, se quiser se manifestar aí sobre o assunto, coloque aí o seu e-mail. Apesar que vai ficar público, né? Não sei como fazer isso, mas eu gostaria de mandar esse curso para quem tiver interesse. Eu atualizo ele sempre que posso. Mandar esse e-mail. Não sei como fazer isso, gente. Honestamente, não sei. Porque você bota o seu e-mail aí nos comentários, todo mundo vai ficar conhecendo o seu e-mail, né?
E nem sempre é bom, né? Nem sempre as pessoas fazem bom uso. Vou ver como é que eu faço isso, a fim de mandar o curso de paz para quem tiver interesse em estudar o assunto. Na casa que eu frequento, o curso que nós utilizamos é o curso do espírito era médio, né? Era encarnado quando escreveu o livro, do Edgar Morin, chamado Passes e Radiações. Esse livro também serviu de base para o trabalho que nós realizamos. É um excelente livro. Também pode comprar o livro Passes e Radiações, tem na livraria, tem no sebo, tem, eu acredito até que tem em PDF também, nunca procurei, mas deve ter em PDF também. Compra, estuda sobre o assunto, vai ser muito bom. Lembrando uma vez mais que Deus é absoluto, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E vamos adiante.